Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, de olho nas estrelas. Menino do espaço. Episódio de hoje, 2001, Uma Odisseia no Espaço. De Arthur C. Clarke. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0 and lift-off. The final lift-off. A obra, então, de Arthur C. Clarke também é um filme. Na verdade, é um filme que foi sendo construído juntamente com a escrita da obra. Mais ou menos isso a gente vai explicar mais adiante. Essa obra que a gente tem aqui é da editora Aleph, publicado em 2013, com tradução de Fábio Fernandes. Mas vamos falar um pouquinho de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke é um escritor, era um escritor inglês. É um escritor inglês, ele agora está integrado na vastidão do espaço. Nasceu em 1917 e faleceu em 2008. Além de escritor, ele foi inventor, explorador submarino e apresentador de televisão. Fez um bocadinho de coisa. Fez muita coisa. Ele era uma criança curiosa, coletava pequenos fósseis e olhava muito para o céu estrelado na infância já. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou como especialista em radares, que era uma tecnologia bem recente, e em 1945 propôs a criação de um sistema de comunicações via satélites em órbitas estacionárias. Pensar em satélite já não era novidade. Pensar em satélites em órbitas estacionárias também não, mas pensar nisso como um sistema de comunicações, de telecomunicações, saiu da cabeça dessa criaturinha. Agora, para quem gosta dessas voltas que a história dá, falando aí de Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi pioneira no uso de foguetes durante a Segunda Guerra, e um dos grandes nomes do desenvolvimento e aplicação dessa tecnologia de foguetes era um sujeito chamado Wernher von Braun. Depois da guerra, teve uma certa divisão de cientistas entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente. Alguns também foram para a Inglaterra, mas ninguém liga. E é sabido que vários desses cientistas alemães ajudaram na corrida espacial, para dizer o mínimo na questão de ajuda na corrida espacial. O Wernher von Braun foi para os Estados Unidos, leu o livro A Exploração do Espaço, lançado em 1951 pelo Arthur C. Clarke, e com a ajuda desse livro conseguiu convencer o presidente John Kennedy que seria realmente possível mandar um homem para a Lua. Deixemos esse gancho histórico mais para frente. É até interessante esse gancho histórico pelo seguinte, na obra que a gente tem aqui, da Aleph, a gente tem 2 contos no final da obra que foram precursoras do livro 2001 e do filme, que, como a gente disse, foram escritos, e produzidos mais ou menos ao mesmo tempo. Em 1956, o Arthur C. Clarke se mudou para o Ceilão, o atual Sri Lanka, que inclusive está passando uma situação meio complicada lá agora, para se dedicar mais ao mergulho, e acabou descobrindo as ruínas de um templo submerso, templo antigaço lá. Era um descobridor, né? Era. Glênio. Em 89, ele foi nomeado por título de comandante da Ordem do Império Britânico por serviços ligados aos interesses culturais britânicos no Sri Lanka e recebeu o título de Cavaleiro da Coroa alguns anos depois, porque teve uma treta de imprensa aí, negócio meio chato. Então é Sir. Sir Arthur C. Clarke. Exatamente. E ele também ganhou a maior condecoração civil do Sri Lanka em 2005. A gente falou do programa espacial e é interessante e relevante a gente falar que os astronautas da Apollo 11 assistiram ao filme e conheceram a história do livro alguns meses antes de irem eles mesmos para a Lua. E o próprio Arthur C. Clarke foi comentarista da transmissão da CBS News para o pouso da primeira missão humana a colocar os pezinhos no nosso satélite natural. Eu fico arrepiado quando eu falo disso, porque a gente vai falar do livro agora, a gente leu esse livro, a gente assistiu o filme, inclusive vamos tecer comentários nada agradáveis ao filme depois. Já prepare o seu coração se você é muito fã desse filme, obra cinematográfica. Enfim. Enfim. Bom. Mas eles conheceram isso tudo e menos de um ano depois eles estavam lá, sabe? Eles estavam lá. Eu acho incrível isso. Eu achei muito interessante o trecho que tem aqui no livro, na introdução do livro, que diz o seguinte: a missão da Apollo 13, entretanto, tem uma ligação sinistra com 2001. Quando o computador HAL reportou a falha da unidade AE-35, quem já leu e já assistiu o filme sabe do que a gente está lendo aqui, continuando,
A frase que ele usou foi: "Lamento interromper as festividades, mas temos um problema." Bem, o módulo de comando da Apollo 13 foi batizado de Odyssey. E a tripulação havia acabado uma transmissão de TV com o famoso tema de Zaratustra do filme, quando um tanque de oxigênio explodiu. Suas primeiras palavras para a Terra foram: "Houston, temos um problema." E aí a gente tem a ligação não só da inspiração dos viajantes da Apollo 13, mas também um caso de acidente mesmo, e que eles precisaram reportar para a Terra aquele probleminha que estava acontecendo. Assim como existe toda uma tradição de músicas tocadas no espaço para momentos-chave que lembram bastante os momentos mais tensos, mais complicados e mais reveladores do próprio filme, que sempre tem uma música de fundo, seja uma valsa ou alguma outra obra, que fazem essa ligação e fazem a gente ter essa referência emocional da música com a imagem do filme. Exatamente. Vamos ao livro? Vamos ao livro. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. 2001, Uma Odisseia no Espaço foi publicado em 1968, quase ao mesmo tempo que o filme, com o mesmo nome, porque foram a realização do roteiro e a escrita da obra. A obra foi feita por Arthur C. Clarke e o roteiro ia sendo escrito à medida que a obra também ia sendo produzida por Stanley Kubrick. Interessante que os dois trabalharam no filme e disse que o Kubrick teve algumas interferências, algumas sugestões, pelo menos, no livro, mas o livro está assinado só pelo Arthur C. Clarke. Ainda bem. A gente ficou um pouquinho impactado com o filme, mas a gente já vai falar dele. A obra trata, então, de um certo objeto que chega à Terra quando a gente era tudo macaco. Há 3 milhões de anos, há muito, muito tempo, lá, tão, tão distante. E a chegada desse objeto modifica ali um pouquinho o comportamento daquelas criaturas. A obra dá um salto temporal e vai para 1999, quando já há um avanço enorme na viagem à Lua, a Marte, e eles estão descobrindo outros campos do espaço. A gente tem aí um período em que a gente acompanha o Dr. Floyd na sua viagem para a Lua, inclusive as suas relações com outros personagens interessantes de outros países, mais especificamente da Rússia. E a gente precisa lembrar que Rússia e Estados Unidos sempre tiveram essa corrida para ver quem é que chegava primeiro na Lua, para quem viajava primeiro pelo espaço, fazia as primeiras pesquisas em volta da Terra. Todas essas coisas, a gente tinha, lá na década de 60, essa questão muito forte entre Rússia e Estados Unidos. Era o auge da Guerra Fria e o finalzinho da corrida espacial. Exatamente. E a gente tem aí esse personagem russo que faz um comentário lá pro Floyd. Eles se conhecem de longa data por essas viagens. E ele perguntou: Floyd, eu achei informações sobre um tal objeto identificado tal. Você sabe de alguma coisa? Estão falando desse... Eu fiquei sabendo de um AMT-1. Você sabe do que é isso? O que trata? E o Floyd se faz de tolo. AMT-1? O que é isso? Não sei. Nunca ouvi falar. E também está tendo uma fake news de uma possível gripe no espaço, né, na Lua, que era onde eles tinham ali um posto de distribuição de astronautas, digamos assim, mas tinha gente vivendo ali e tudo mais. Inclusive, crianças nasciam naquele lugar, então tinha família, né, algumas famílias estavam instaladas ali há muito tempo. O Floyd, então, tem contato com esse outro cientista russo, finge que não é nada e vai lá para sua reunião e então tem lá a notícia do que foi encontrado na Lua. Um outro objeto que foi encontrado também na Terra há 3 milhões de anos. E o que aquele objeto estava fazendo na Lua? Pois era isso que eles queriam descobrir. E eles tinham alguns indícios de que aquele objeto tinha vindo de outro planeta. A gente sai um pouquinho da trajetória do Floyd, do Dr. Floyd, para acompanhar o David Bauman e o Frank Poole. O que eles estão fazendo? Eles estão indo em direção a Júpiter e depois eles vão até outro planeta.
O que acontece? Eles estão pilotando, digamos assim, ou sendo pilotados pela HAL 9000. Só que eles não sabem exatamente o que eles têm que fazer. E isso é um ponto que fica claro, tanto no filme quanto no livro. Eles não têm todas as Não tem informações da todas as missão. informações, exatamente. O que acontece? Quando foi desenterrado lá o objeto na Lua, acharam o objeto porque sentiram lá uma perturbação eletromagnética muito forte, uma coisa que ninguém sabia o que era, resolveram cavucar. Acharam o negócio. E quando a luz do Sol bateu naquele negócio, disparou um alarme, certo tipo de alarme, com uma radiação muito forte para a direção de Júpiter e de algum outro canto para frente ali. Foi feita essa missão, cerca de 1 ano e meio depois, botaram alguns astronautas dentro da HAL 9000. A HAL, um computador avançadíssimo, com toda a informação possível. É o cérebro e o coração daquela nave. Então a gente tem uma nave, para quem já assistiu o filme já sabe, já até imaginou a nave, né? Já... É uma nave enorme, mais de 300 metros de comprimento o negócio. E HAL é essa inteligência artificial que foi construída, programada e treinada, olha só a questão, para conduzir essa nave sem a necessidade de humanos. Mas o que a gente tem ali? A gente tem alguns astronautas, alguns cientistas que estão dormindo. Eles estão sendo levados num formato diferente. Então, em hibernação é o termo que se usa. Então, no livro explica bem direitinho como é que eles foram colocados ali, qual é a condição de respiração, de vida deles e tal, para aguentar essa viagem. Tem o Bauman e o Poole, que estão fazendo essa viagem revezando no controle da nave, naquele controle de contato com a Terra, de informações. Eles são os garotos propaganda da missão. Então, volta e meia, eles enviam imagens deles comentando a alegria que é estar nessa experiência, e não só pela experiência, mas a missão, né? Inclusive, o HAL, ele fala com esses personagens, ele dá as informações, ele joga xadrez. E ele foi programado para não ganhar todas as vezes. Agora, olha só o nível da inteligência que há nessa nave. Lembrando que a gente está falando de década de 60. Então, quando a gente lê num livro desse uma inteligência artificial que desenvolve inteligência emocional, um computador que em 1960 e pouco teria capacidade de reconhecimento facial, reconhecimento de voz, reconhecimento de gestos e de postura corporal, leitura de comportamento humano. Quando a gente olha para o lado, a gente vê o nosso celular com reconhecimento de digital, de face, de voz, de um monte de coisa, a gente fala com a Alexa. O cara estava pensando nisso em 1960 e pouco, sabe? Métodos de interação entre humano e computador que a gente hoje está trabalhando com tantas centrais de autoatendimento que às vezes a gente nem se dá conta que é um bot muito bem programado e a gente nem está falando com o humano e está ali todo um sistema de pergunta e resposta. É todo aquele desenvolvimento, por exemplo, no Story, que você coloca lá um filtro. Aquilo ali está fazendo um trabalho gigantesco para frente ainda do que a gente já tem e do que a gente estava percebendo, na verdade, o que a gente percebe nesse livro como ideia. Sim, cada vez que a gente preenche um CAPTCHA, sabe? Marque aqui os quadrados que tem carro, marque aqui os quadrados que tem um semáforo. A gente está treinando inteligência artificial, gente. A gente está treinando um HAL, olha aí. A gente está treinando o futuro HAL 9000. O problema é o seguinte, o HAL 9000 desenvolve essa inteligência emocional e acaba desenvolvendo problemas emocionais e psicológicos também. Só que ele tem consciência de que ele é um computador e isso começa a entrar em conflito na cabeça eletrônica dele. Até mesmo porque, para ele não falha. Ele não admite erro, porque ele é o computador mais avançado do mundo. Pois bem. Então, a princípio, a gente tem aí essa viagem que está acontecendo tranquilamente, né? Tem esses 2 astronautas mandando para a Terra informações. Eles dizem, tá tudo bem, maravilhoso, ok. Eles se revezam lá nessa condução da nave. Em determinado momento, o HAL informa que há um problema na antena. E aí é que começa todo o drama da nave e dos tripulantes dessa nave, porque o Frank vai até a antena, retira o
o objeto que estava dando problema. O equipamento, O equipamento. AE-35. Exatamente, é o AE-35 que está com problema. Ele retira lá esse objeto, traz para análise, manda como se fosse uma cópia para a Terra, para ser analisada, para ser conferida. E daí eles começam a perceber que não tem problema nenhum naquela peça. A AE-35 não está com problema. E daí o Frank solta uma que, então o problema foi com o HAL. O HAL percebeu uma coisa que não estava acontecendo, foi ele que errou. Em determinado momento, o Dave vai falar com o HAL. E o HAL vai dizer, eu não erro, eu não sou humano, eu não erro. Começa aí todo um conflito entre humano e máquina. Até mesmo porque há um segredo de missão que o HAL sabe, que os outros tripulantes sabem. Os que estão em hibernação. Os que estão em hibernação, ou seja, os dois que estão conduzindo a nave, eles não sabem a missão inteira. Eles chegam em Júpiter, eles precisam passar de Júpiter para Saturno. E eles não sabem o que eles têm que fazer lá. Quem sabe é o HAL e os outros tripulantes. E aí começa esse problema de comunicação com a Terra, da antena do AE-35, e as coisas começam a desandar. Aqui a gente encerra a primeira parte sem spoilers, para falar do enredo. Mas o que dá pra gente adiantar? Essas 3 partes do livro, parte lá do Australopithecus descobrindo a ferramenta, que eu acho muito, muito, muito bem construída. Gente, que coisa... Olha, é incrível. A narração dessa parte é muito interessante, porque há toda uma questão de não ter fala dos personagens, mas há pensamentos dos personagens, há comportamentos dos personagens sendo modificados, até por aquele objeto que a gente estava falando. É incrível. Então tem esse objeto que chega na Terra, que acaba mudando a rotina de uma das tribos de Australopithecus ali. E no filme, lá, uns 15 gato pingado. É. E existe um conflito entre 2 grupos, e existe uma questão de caça e caçador, e existe o ponto de virada da nossa espécie, que é, nós aprendemos a dominar ferramentas. A gente passa a usar outras coisas externas a nós para atingirmos objetivos. E isso abre uma porta de pensamento direta. Desde os Australopithecus, o ser humano usa objetos para criar e resolver conflitos com seus amiguinhos. Então, a gente descobriu um porrete, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar com o porrete na cabeça do outro amiguinho, para disputar, seja lá o que for que a gente queira disputar. Da parte de pensamento que você falou, do Arthur C. Clarke, eu achei interessantíssimo como ele montou esses comportamentos e os pensamentos de acordo com a mente de um Australopithecus. Então ele não guarda informação muito tempo, ele dorme e esquece as coisas, ele se distrai. Opa! É você aqui de novo. Ou convive dias com alguma coisa lá e daí no dia seguinte ele nem lembra mais, assim. Ele vai mudando, mas ele não tem consciência da mudança, porque ele ainda é um Australopithecus, ele não é um sapiens sapiens, né? Então tem toda essa questão. Bom. Ele é um Jon Snow. Ou seja, não sabe de nada. Não sabe de nada. Em 99 a gente tem toda uma projeção de tecnologia, tanto de telecomunicação como de transporte. Então Arthur C. Clarke fala de foguetes que levam o homem para o espaço e que são reutilizados. A gente está vendo isso hoje com a SpaceX, sabe? A equipe que foi para a estação... Até chegar a acontecer isso levou bastante tempo, assim, pensando de quando ele pensou nisso. Né? Mas chegou, ele estava certo. E o HAL 9000 já era uma nave dessa, que tinha feito várias viagens. Então, por exemplo, esse computador, né, essa inteligência artificial, era uma inteligência experiente. E a gente tem a questão de uma base intermediária entre a Terra e a Lua, coisa que está sendo projetada hoje em dia. A gente tem uma base fixa na Lua, que também já está sendo pensada hoje em dia. E toda uma coisa que... Caramba, 1960, né? Pessoa, mas Júlio Verne escreveu um monte de coisa no século XIX. Não com esse nível de detalhe. Pois é, não com esse nível de absurdo. Os detalhes na obra do C. Clarke são impressionantes. São impressionantes, assim, porque a gente consegue trazer a obra para o nosso tempo. E a gente está lendo essa obra em 2021. Então, olha só, que doido. Acho que a gente pode falar do filme um pouquinho, porque a gente logo vai fazer a segunda parte, que é cheia de spoiler. Só queria dar um último ganchinho sobre os temas
que a gente pode puxar Sim. desse livro. Tanto de um tema mais amplo, como nascimento, evolução, morte da humanidade, e de certa forma um renascimento. E a gente vai Deixar aprofundar um pendurado. pouquinho mais pra frente, quando a gente falar da parte com spoiler, que a gente vai dividir esse episódio dessa maneira, como a gente tem feito em alguns anteriores, e a gente teve um feedback muito legal, então a gente vai tentar fazer isso nos demais episódios, né, neste e em outros episódios que a gente for trazendo para Rádio Caractere. E daí a gente tem essa questão dos temas que é assim, ó, eles são incríveis de a gente refletir, a gente fica pensando horas. Pois é. Além dessa evolução da humanidade, tem o conflito entre o homem e a ferramenta. Porque o conflito do Bauman e do Hall, quem é a inteligência e quem é a ferramenta de quem? Quem é que tá te usando? Quem é que tá usando quem? Quem é que tá usando quem? Envolve também perigos da tecnologia, envolve a questão de inteligência artificial e a própria descarada exploração espacial. Mas uma coisa que permeia tudo isso é a comunicação. Um dos grandes problemas, desde o Australopithecus, Jon Snow, que não sabe de nada, até o Hal, é uma crise de comunicação. São problemas de comunicação. Se a gente pensar no Arthur C. Clarke em 45 sugerindo satélites em órbitas estacionárias como sistema de telecomunicação, a base de tudo é comunicação. Nós estamos aqui fazendo o que com você, ouvinte? Comunicação. Então, a gente está tentando evitar uma revolta dos microfones aqui. Mas... Ai deles. Mas de qualquer maneira, a comunicação ela é primordial nessa obra, porque ela vai fazer com que um personagem faça alguma coisa, o outro personagem não saiba o que está acontecendo, tenha que tomar determinadas decisões. E a falha de comunicação também é fundamental de a gente refletir. Pois é, estoura a questão do Hal com Bauman justamente por isso. Né, fisicamente por isso. A AE35 é um componente da antena que garante a comunicação com a Terra. Exatamente. Então, tá tudo amarradinho e fechando essa primeira parte para quem não quiser ouvir a segunda parte. Links interessantes da Amazon estão na descrição do episódio, como de costume. Link de associado, aquela coisa toda que você conhece. Outros links de interesse para apoiar o nosso trabalho e afins também estão aí embaixo. Exatamente. A gente tem um link de apoiador no Apoia-se e no Patreon, porque a gente tem apoiadores fora do Brasil. Links na descrição. Agora a gente vai falar um pouquinho do filme e a gente vai para a segunda parte. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Filme. Primeira observação. Que coisa ruim, que coisa lenta, que coisa sonolenta. Eu sei. Foi feito na década de 60. Não fiquem arrepiados. Não fica assim, ai, nervoso. Não fique. Não foi uma questão de, você não entendeu o filme. Não, pelo contrário, eu entendi muito bem o filme. Aliás, eu entendi o filme já no começo. Mas a questão é um filme um filme avançado. A gente assistiu, a imagem é muito boa. A gente alugou no YouTube. A gente assistiu assim com uma imagem incrível para a década de 60. Gente, que imagem é aquilo? Efeitos especiais maravilhosos, tanto que ganhou o Oscar na época por efeitos especiais, merecidíssimo. Mas aí a gente precisa vir para a seguinte questão. Mudanças no roteiro fizeram com que a obra tivesse uma falta de lógica em determinados pontos. De conexão. E também lento. Muito. 2h30 de filme, sendo que você passa 3 minutos do começo e não tem nada. Já não tem nada. 3 minutos. Eu avancei 3 minutos e não tinha nada. O filme não tinha começado. Então, tudo, assim, quando eu ia pro espaço, parecia que ficava lento, assim, a gente ficava na sonolência, escutando música clássica, né? Valsa, mas tá. E o drama, e a questão ali do humano e a máquina e o espaço. Oi! Muita coisa foi adaptada, na nossa opinião, de forma infeliz, para dizer o mínimo. Todas as grandes cenas do livro sumiram. Pois é, tem partes tão interessantes no livro que a gente esperava ver. Com exceção do momento que o Bauman interfere no Hal, diretamente, fisicamente. Também, tô guardando demais informações para a segunda parte dos spoilers. Mas essa parte chega a ser emocionante ali. Eu não sei se você estava conectado no filme nesse momento ou não, mas emocionante. Não, eu estava conectada no filme o tempo todo.
Só que é aquele filme que você coloca, sai pra fazer um café, pra tomar um café, sabe? Enquanto tá passando aquele... Você vai lá, faz alguma coisa, lava uma louça, bota comida pra gato, porque a coisa não anda. Não anda. Não Não anda. anda, gente. É assim, Gente, 2 horas e meia horas! podia ter sido resolvido em uma. Em 60 minutos você fazia o filme, Ai. incluindo as cenas boas do livro. Tem mais isso ainda. Sim, trazendo um pouquinho mais de emoção, quem sabe, pra coisa, porque, uma coisa, aquele ator que faz o Bauman, inexpressivo. Ele não tem expressão. A expressão do Hal, que é só uma luzinha, é igual a expressão facial do ator. O ator imitou a expressão do Hal. A lâmpadazinha. Ai, gente, pelo amor. Porque, olha, foi difícil. Assim, eu senti, terminando de assistir o filme, senti, assim, 2 horas e meia da minha vida que eu perdi. E eu não sou de pensar isso quando eu assisto o filme. Sabe, a gente sempre tem alguma coisa assim, alguma coisa saiu desse filme que... Não, eu perdi 2 horas e meia da minha vida. Porque eu adorei o livro. Eu gostei muito do livro. Claro, tem as suas pontas soltas ali, que a gente fica... Que pra mim não foram 5 estrelas, né? Ou alguns pontos, assim, que fica, tá, isso aqui é meio estranho, tá, isso aqui é meio confuso, tá, essa narrativa não esclarece nada. Porque há uma perspectiva estranha ali, que a princípio tá falando de um personagem, daí tá falando de outro, e daí a gente não sabe o que tá acontecendo realmente, tem alguma coisa, uma comunicação solta. Como o Glenn falou do problema da comunicação, é algo que presente na obra. Eu acho que isso no livro até foi intencional pra gente ter um pouco essa sensação Exato. de suspensão de informação como Depois, os personagens refletindo, têm. a gente passa a entender esse processo da falha de comunicação como uma falha na própria obra, como ponto na própria obra para trazer essa sensação pro leitor. Pode ser. Mas no filme, é uma coisa assim... Gente, sério, não tem expressão, não tem nada. Tem muita coisa que acontece no filme só porque sim. Que não tem explicação, não tem uma deixa, não tem nada. Tem algumas cenas boas, Sim. o Hal prestando atenção em alguns detalhes e tal. Mas tem escolhas de personagem que não fazem o menor sentido. Tem atitudes que não tem cabimento. Tem omissão da equipe de terra que não tem cabimento, que no livro o tempo todo a equipe de terra tá falando com a nave. Eles são personagens também. Sim. Né? Eles são parte da história no livro. No filme, eles só aparece gravação. Cadê o pessoal da Terra? Sabe? Que manda lá a mensagem que dura 3 horas pra chegar, mas chega. E é uma das tensões do livro, que quanto mais a nave viaja, mais demora pra informação bater na Terra e voltar. E mais essa sensação de abandono de quem tá na nave com relação à Terra. Outra coisa que não é explicada no livro, não tem nenhuma deixa, assim. No livro não, no filme. É que no livro fala que vai acontecer determinada parte da missão e depois vai outra nave de resgate, vai acontecer toda uma dinâmica, todo um negócio lá, pra trazer a galera de volta, teoricamente. Não tem nada disso, não tem nada disso. Bom, o filme ele já termina em Júpiter, na verdade, né? Eu ia comentar disso agora. Eles cortaram tanto no filme que cortaram um planeta. Sim, daí eles cortaram um planeta e deixaram com 2 horas e meia de filme. Como? Pra ver como, assim, pra quem não assistiu esse filme, entender como é lento. Gente, é lento demais, assim, você consegue ir no banheiro e não perde nada do filme, entendeu? É mais uma coisa, assim, vai dar aquela corridinha e volta e não perdeu nada do filme. Vai lavar uma roupa e não perdeu nada. A roupa tá lavada, estendeu a roupa, ok, voltei. Eles estão ainda no mesmo lugar. Impressionante. Então, dica do dia. Se você pensa em não ler o livro porque você assistiu o filme, esquece do filme e vai ler o livro. É outra experiência. É outra experiência, é uma experiência melhor. Pois é. E se você... vou assistir o filme antes pra ver se eu gosto pra depois ler o livro? Não vá assistir o filme. Inclusive, não vá assistir o filme nem depois que você lê o livro, porque é capaz de você ficar com raiva da obra. Por causa do filme. E é a partir desse momento que a gente vai para a parte com spoilers. E a gente agradece quem fica por aqui, quem quer ler a obra e ter a sua própria experiência de final, enfim, porque a gente vai tratar do final do livro aqui. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Dona Su. Pois é, a gente tem uma questão aí que
A gente parou na condução da obra, na primeira parte, quando eles estão saindo de Júpiter e indo para Saturno. Por quê? Esse objeto que foi encontrado na Terra e foi agora localizado na Lua e que está trazendo preocupação para o pessoal lá que está fazendo as suas análises, né, os astronautas, cientistas, enfim, é um monolito que, conforme a avaliação, veio de Saturno. Então, aquela nave HAL 9000 tinha que ir para Saturno. A inteligência artificial da nave sabia da missão. Os tripulantes que estavam dormindo sabiam da missão, mas Bauman e o Poole não sabiam da missão. Eles estavam ali de passageiros da agonia, ou condutores da agonia, sei lá. Eles não sabiam o que aquela tripulação ia fazer lá. Eles ficaram sabendo no meio do caminho, assim, por alto, e eles ficaram sabendo que eles tinham que ir para Saturno. Então, quando chegou, por exemplo, em Júpiter, eles tiveram que mandar um recado para a Terra. Segundo... Fazer o check-in no Facebook. Né? Exatamente. O controle da Terra, né, e deixa isso claro no livro, que eles não falaram para os condutores porque eles eram os garotos propaganda da missão. Sendo os garotos propaganda da missão, eles não podiam deixar transparecer preocupação ou alguma informaçãozinha que revelasse a missão real, essa preocupação real. Então, criou-se toda uma questão de há uma gripe estranha, né, no espaço, o que está acontecendo? As pessoas... Tem um risco de epidemia, olha só. Tem um risco de epidemia e tal, para tentar abafar o fato desse monolito ter aparecido na Lua. E esse monolito é o que a gente falou no começo, é aquele objeto que a gente falou no começo do episódio, que aparece lá 3 milhões de anos antes na Terra. E é um objeto de proporções 1:4:9, ou se você for mais noiado em matemática, 1² para 2² para 3². E esse negócio é implantado na Terra por inteligências superiores, por seres que a gente, enquanto leitor, não sabe exatamente quem são, de onde vêm, o que fazem, mas são seres ancestrais e de inteligência muito grande, que espalharam alguns objetos desses justamente para avaliar espécies avançadas e ajudar o desenvolvimento dessas espécies. Ou não avançadas, no caso. Né? Avançadas comparado com o quê? Então, ajudaram nossos primos australopitecos a desenvolver ferramentas e usar ferramentas. E a gente chega na segunda parte e é encontrado um desse na Lua, enterrado a 6 metros. Agora a gente pode falar um pouquinho mais das partes dos livros. Uhum. São 3 partes, né? A primeira parte com os australopitecos, a segunda parte com a missão do Floyd de verificar lá o que era aquele objeto, né? No caso, o monolito na Lua. Uhum. E a terceira parte, que é a viagem em si para Saturno para verificar por que aquele objeto tem essa relação com esse planeta. Por que mandou aquele sinal? E a gente descobre, a gente fica sabendo, a gente infere que esse monolito na Lua é um alarme. Um alarme daquele de porta, quando a gente abre uma porta e toca um negócio simples que vende no AliExpress. É um alarme daquele. Porque esse monolito está servindo o seguinte: avisa essas inteligências superiores de que a humanidade chegou num nível de desenvolvimento, mostrando que a humanidade já está pronta para o próximo passo, para a próxima intervenção. Então, sinalizador de evolução. Legal, eles conseguiram chegar nesse ponto aqui a gente pode dar uma mãozinha para eles para jogar eles mais para frente. Ou seja, o desenvolvimento do planeta Terra estaria condicionado a um monolito que veio de Saturno. Ou das proximidades de Saturno, Pois é. A princípio é Saturno porque eles mandaram lá o HAL 9000 para Saturno, né? Então... Já que você puxou o HAL 9000, chega essa crise de consciência do HAL. É uma crise de identidade, né? Porque o HAL, ele guarda essa informação, ele sabe da informação do que os tripulantes iam fazer lá em Saturno, e ele não pode contar para esses 2 outros tripulantes que estão acordados e fazendo a manutenção da viagem. E daí parece uma crise de consciência. Porque eu estou mentindo, mas eu não posso dizer por que eu estou mentindo. Porque... E fica aquela coisa assim no ar, né? Pelo menos quando a gente acompanha o livro, de que o HAL, ele tá se sentindo culpado. Agora, o HAL é uma máquina. Uma inteligência artificial, como assim, está se sentindo culpado por estar guardando uma informação? O que está acontecendo, né?
E o Hal tem consciência de que, além de controlar toda a nave, ele sabe de toda a missão e ele sabe que sem nenhum humano a bordo, ele pode cumprir a missão. Quando acontece essa crise do AE-35, da comunicação, que o Hal, não sei se tenta cortar a comunicação com a Terra, ou se é um problema mental da cabeça do Hal. Como assim? O Bowman fala com a equipe de terra, e a equipe de terra sugere desligar o setor de inteligência propriamente dita do HAL. De interferência, né? Porque Essa parte de inteligência emocional. Exato. O HAL, ele é essa inteligência, a própria inteligência da nave, e é o coração da nave, então ele não podia simplesmente desligar o HAL. Ele tinha que desligar determinados compartimentos do HAL que eram responsáveis pelo controle da nave, para que o controle da nave ficasse na mão do Bowman. E daí a gente tem um problema, o HAL sabe disso. Sabe disso e se sente ameaçado, porque ele, enquanto máquina, não tem a consciência de diferenciar o que é dormir e o que é morrer. Então, quando ele percebe assim, a minha inteligência será desligada, eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Eu não posso deixar de existir. Ele não se liga que ele pode ser religado depois. E em todo momento, o HAL, no livro, ele diz que ele está muito comprometido com essa missão. Ele é importante para a missão. Tem toda essa questão do discurso. Olha, eu sou importante para a missão, eu tenho um compromisso com a missão, e não sei o quê, e a missão... Deixando a mensagem assim, eu sou mais importante que vocês. Eu sou mais importante que vocês. E aí, o que acontece? O AE-35, segundo o HAL, apresenta aquele problema, o Frank vai lá, retira o que estava com problema, coloca outro, não tem problema nenhum, ele vai lá colocar novamente. Nesse meio tempo, o HAL descobre que ele está para ser desligado, né? A parte de interferência dele no processo de condução da nave vai ser desligado porque o Bowman está desconfiado dele. Está desconfiado de que não está funcionando direito, que o HAL está com algum problema de conexão, de informação que não está passando. Quando o Frank vai fazer essa segunda saída, o HAL começa a se comportar diferente. E o Bowman percebe isso. Primeiro que o Frank pede determinadas informações pede algumas ações, ele pede, por exemplo, para iluminar determinado setor, e o HAL sempre afirma, feito, iluminação feita, abertura feita. Ele confirma a ordem sempre. Ele sempre confirma as ordens. Nesse momento, ele não confirma nada. Daí o Bowman fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E a partir desse momento a gente tem todo um drama, porque o Frank ele é atingido pela cápsula que o leva lá para fora e ele sai sendo conduzido para o espaço. Inclusive, o Bowman vê isso. E uma das referências interessantes da obra, de 2001, do livro, é essa relação do espaço com o mar. E foi uma das coisas que a gente ficou um tempão conversando aqui em casa, porque é muito bonito o que o Arthur C. Clarke faz nessa obra dessa relação. Neste momento em que o corpo do Frank está sendo levado pela cápsula e aparece só um braço, os pensamentos do Bowman revelam o quanto quanto isso o fazia lembrar do Moby Dick, ou seja, do Capitão Ahab, que está sendo levado pela baleia. Olha que relação bonita. E, gente, é incrível. Quando a gente viu isso no filme, a gente ficou um pouquinho desgostoso. Bem desgostoso, na verdade. Porque não teve esse efeito que no filme livro... parecia um jogo de sinuca, uma bola batendo na outra e outra saindo correndo espalhado pelo negócio. Não, o que foi aquele... Feio. A cápsula carregando... Né, a cápsula do Bowman. O que ele saiu com cápsula? Por favor. Enfim. Mas no livro isso fica muito bonito. E em todo momento a gente já pode perceber pelo título. Uma odisseia. E o que seria essa odisseia, se não essa relação com o livro do Homero a respeito da travessia do Odisseu e da sua aventura? 10 anos de dificuldade navegando para tentar atingir o objetivo. Exatamente. Então a gente tem, e pelo menos umas 2 vezes na obra eu percebi essa relação do narrador contando essa viagem pelo espaço, fazendo a relação com a viagem pelos mares. No começo ele fala um pouquinho dos tais descobridores, né? Aqueles que descobriram outras terras, ou seja, que chegaram às Américas. Gente,
é incrível, é uma obra filosófica também. Então, ela não é simplesmente uma ficção científica. É impressionante, vale muito a pena a leitura, e por isso que a gente fala assim, se você assistiu ao filme e não ficou tentado a ler a obra, vai ler a obra. Porque na obra existe todo um trabalho de imaginação e de referências que no filme a gente não encontra. E a obra fica muito mais rica. Então é impressionante assim o que o C. Clarke faz com essa obra. Pois bem, Hal mata Frank Poole, manda pro espaço. Já estavam, mas mandam pro espaço fora da nave. E na cabeça do Bauman ele chegaria primeiro a Saturno. Então olha aí. Exatamente. Pioneiro. E Hal decide matar todo mundo. Se ele é capaz de conduzir a missão, cumprir a missão, não tem porquê, na cabeça dele, os humanos avacalharem com a missão. E Hal desliga os equipamentos de manutenção da vida dos 3 que estavam em hibernação, abre as comportas e, por frações de segundo, o Bauman consegue se segurar e entrar numa cápsula de manutenção e se virar para continuar vivo. Isso porque o Bauman discutiu ou pelo menos não discutiu, mas demonstrou que ia desligar a inteligência do Hal. Porque primeiro ele quis fazer acordar não um dos tripulantes, mas todos. E isso deixou o Hal um pouco nervoso, porque afinal de contas o Hal e os tripulantes que estavam dormindo sabiam da missão toda. O Bauman não. E daí a gente tem uma crise, porque à medida que ele vai acordando o primeiro tripulante que estava dormindo, que era aquele que estava destinado a ser acordado, caso tivesse algum problema, ele seria já o primeiro a ser acordado, e ele já ia acordar os outros, o Hal começa a dar essa pane, que o Glênio comentou, e mata todos esses outros tripulantes. E mata numa questão assim, de abrir aquelas portas e fazer tudo voar e... Gente, é desesperador. É uma cena desesperadora que não tem no filme. Diga-se de passagem. E foi isso que deixou a gente, assim, além da lentidão, mas deixou a gente tão indignado no filme, porque são partes do livro que dão aquele tom do máquina versus homem, né? Emoção versus razão, e toda uma questão. Sim, porque quem tá sendo totalmente emocional é o Hal. Pois é, não é o Bauman que é o humano. Então, gente, é incrível a obra, é incrível. E no fim das contas, o Bauman desliga o sistema emocional do Hal e faz contato com a Terra. Aliás, a parte em que ele faz esse desligamento do Hal, a gente nem vai comentar muito, mas assim, gente, que parte bonita. A retirada dos mecanismos que são a própria inteligência do Hal, que são a sua conexão com a Terra, que são a sua conexão com a sua criação. Gente, é impressionante. E esse momento é a melhor parte do filme também pra mim. Esse momento da desconexão. E as reações do Hal, conforme ele vai sendo desconectado. Mas eu acho que perde um pouco Não, perde muito. Perde muito do efeito. Perde. Mas ainda assim, no filme, conseguiram deixar bonita essa cena. E finalmente, em contato com a Terra, o Bauman fica sabendo o que ele vai fazer lá. Ele fica sabendo da questão do monolito, da confirmação de se existe isso, se existe um sistema de alarme indicando para outro lugar, não tem mais discussão. Existe vida inteligente, muito inteligente no espaço. E o objetivo da missão é ir tentar fazer contato com esses caras. Só que agora Bauman tá sozinho, sem o Hal, ele com não todo tem mundo ninguém. morto. E é ele que tá conduzindo a nave com a ajuda da Terra. Uhum. E ele tem uma sensação, acho que isso nem é explicitado no livro, mas a gente entende essa sensação dele, que assim, é só ida. Não vai ter volta, não vai ter missão de resgate, acabou. É dali pra frente só. É muito uma sensação de abandono mesmo, né? De abandono e de, assim, de não saber o que vai acontecer. Não se sabe o que vai acontecer. E ele sozinho, a mensagem demorando cada vez mais pra ir voltar da Terra, ele começa a ter pensamentos de gente que tá sozinha há muito tempo, você que tá em isolamento aí, entende? Só que amplifique isso por uma questão espacial com 3 horas de mensagem. Ou seja, que você não tem internet, que você não tem como ligar pras pessoas, que você não tem como ouvir voz humana. Olha só que doido. E ele chega nos arredores de Saturno, tem toda uma narração sobre a aparência de Saturno, os anéis de Saturno que aliás, no livro demora um pouquinho, na minha opinião, demorou um pouquinho demais nessa não, pra mim não, eu achei interessante por essa questão da sensação de solidão. Sim, mas às vezes parecia que tava assim, vamos, filho. Agiliza. E o Bauman percebe
determinada característica em uma das luas de Saturno, a lua chamada Japeto, tem uma planície oval plana e muito mais brilhante que o resto da superfície do negócio. E ele acha assim, isso tá me parecendo artificial. Gancho para fora da história. Anos depois foi descoberto que existe de fato uma planície esbranquiçada, mais ou menos do formato que ele narrou, no mesmo lugar. E ligaram pro Arthur C. Clarke e falaram, você estava certo de novo sobre a especulação. Pois bem. Homem, como é que você sabia disso? E observando essa lua, ele reparou que tinha um pontinho preto. E ele falou, vou chegar lá, vou dar mais uma volta aqui, fazer uma aproximação, vou ter uma chance de me aproximar direito. E pegou o módulo dele, módulo aquele que foi pro resto do espaço com o Frank Poole, e vai chegar perto para investigar esse ponto preto. E descobre o monolito grande, mantendo as proporções 1:4:9, só que gigantesco. E ele vai comunicando com a Terra o que ele está enxergando. Lembrando que a Terra vai receber isso mais de 3 horas depois. Chegando perto, o monolito suga ele para dentro. E a última mensagem dele para a humanidade é algo do tipo, esse negócio é oco e tá cheio de estrelas. E ele vai. Nessa queda que o Bauman deixa o nosso sistema solar, ele atravessa como se fosse um corredor espaço-tempo, e aí a gente entra numa fase bem década de 60 do pensamento mais psicodélico quase, porque ele atravessa uma dimensão espaço-tempo e ele meio que recebe um download de uma quantidade absurda de conhecimentos universais. Ele passa a entender um monte de coisa que ele não entendia antes, ele passa a ter uma compreensão muito mais ampla. Chegando no final, desembocando esse túnel, ele se dá conta que ele está num sistema estelar totalmente diferente do que ele conhece. Então, a princípio, é uma dimensão paralela, a dimensão dos seres que fazem essa interferência. Então, tem todo um ambiente que ele está reconhecendo. Então, 2 sóis, planeta, uma estação que parece uma super rodoviária espacial, coisa que está abandonada, coisa que parece que tá em uso. Ele acaba num lugar que é uma reprodução de um ambiente terrestre. Isso dá um bug na cabeça dele incrível. Assim. E ele sai do módulo, começa a interagir com as coisas. Ele chega dentro de um quarto de hotel. Daí a gente tem aquelas impressões de que eu conheço isso aqui, eu conheço isso tudo. Isso aqui é muito terra. E ele percebe também que ele consegue respirar sem a ajuda de equipamentos. E isso pra gente que tá na sequência da leitura, a gente vê, quase como uma sala de estudos. A gente não vê os outros seres, porque a gente fica na perspectiva do Bauman, mas a gente sabe que ele está sendo observado por essas inteligências, ele está sendo estudado, meio como uma forma assim, esses caras estão prontos mesmo para o próximo passo? Ou seja, eles foram lá com a missão de analisar o planeta, encontrar um outro monolito, mas quem acabou sendo analisado mesmo foi um homem, né? Totalmente. E em determinado ponto, no finalzinho do livro, o próprio Bauman começa a ser desagregado mentalmente e fisicamente, mas não de uma forma desagregado violentamente como o pessoal dos australopitecos desagregavam os coleguinhas. Ele vai regredindo mentalmente. O que lembra muito o que ele faz com Hal. Exatamente. Até chegar naquela cena que quem viu o filme tem a cena do bebezinho estrelar lá, que demonstra pra gente no livro, fica pelo menos um pouco mais claro, essa questão que ele está se integrando à inteligência superior. Ele está sendo absorvido também pela inteligência superior. Então, enquanto o indivíduo dele está se desmanchando, ele está crescendo em outra dimensão. A inteligência já não precisa de corpo. Então, ele consegue se deslocar pelo espaço, pelo tempo, do jeito que ele quiser, sem um arcabouço material. E o que a gente quer dizer com isso? A gente aqui na Rádio Caractere não quer dizer nada, porque o Arthur C. Clarke deixou isso aberto. A interpretação desse final depende de cada pessoa, depende do teu arcabouço de crenças, do que você entende do que pode acontecer depois que a gente não tem mais essa questão física. E o livro termina com o Bauman observando a Terra e acontece uma coisinha lá que não é porque a gente tá dando spoiler que a gente vai entregar tudo, não é mesmo? É mesmo. Mas, gente, é uma obra, assim, claro que dependendo da tradução, e isso a gente precisa levar em consideração, as informações podem ficar mais confusas do que o autor já deixou como confuso mesmo. Então, vale a pena se você pegou uma tradução
e que aquilo não ficou muito claro, talvez pegar uma outra que tragam essas informações com um pouquinho mais de clareza, principalmente esse final que parece mesmo que a gente está na cabeça do Bauman e que a gente está acompanhando toda aquela experiência estranha. Então, se a gente fica preso nisso, a gente não alcança determinados aspectos da obra. Mas é impressionante o quanto a gente pode levar em consideração, como a gente falou na primeira parte, o quanto o problema da comunicação levou a isso. Por quê? Se o Bauman e o Poe soubessem da missão, talvez o HAL não tivesse dado problema. E talvez Muito nada provavelmente. disso tivesse acontecido. Não, né, essas vidas no meio do espaço não teriam sido perdidas assim. Ou tinha todo mundo ido pra outra dimensão. Exato, Vai mas saber, né? pelo menos, né, todo mundo teria ido, não simplesmente sido assassinados pela loucura do HAL, assim, que chegou no ponto da loucura, né, que chegou num estágio de desconexão, assim. Então, Acho que é isso, né, Glenn? Acho Acho que a que é gente isso. contou bastante já. Pra mim foi um livro 5 estrelas. Pois E é. O livro, não o filme. O livro foi 5 estrelas. O E- filme não tem estrelinha, não. Uma pelos efeitos especiais. Isso só. Ok. E nunca me fez tanto sentido dar estrelas por um livro do que dar estrelas pra 2001. E, assim, eu não fui pesquisar muito antes de ler o livro, até pra evitar tropeços de enredo, mas depois eu descobri que tem o 2010, o 2061 e o 3001. As E quem é que tá se sequências. coçando pra ler? Quem é? Eu Sim, quero Sr. Glênio. desesperadamente ler todos esses livros, É, eu sei. porque eu fiquei impressionado. E essa edição da Aleph que a gente tem é interessante, porque ela tem uma luvinha que tem a luzinha do HAL ali, e o título do livro e tal. Mas a gente tira a luvinha, o livro é todo preto. Capa preta, sem nada escrita, com É um o monolito. corte preto. É o monolito, ele ali. Ele já é quase um spoiler. Ah, é muito do- inteligente essa edição mesmo. Muito bonita. Então, parabéns aí pra editora por ter pensado essa construção visual do livro. Sensacional. Foi o nosso primeiro contato com Arthur C. Clarke, então foi assim, uau, como assim? Sabe? Né? Porque... E eu fui sugado pelo portal, porque, sério, E se você acompanhou esse episódio até aqui e ainda não leu, mas não está arrependido de ter escutado até aqui, vale a pena a leitura. A gente indica, assim, abertamente a leitura. Ok, que para mim não foi um livro 5 estrelas, que tem outras características particulares da chata da Suzane aqui, que levam um livro a ter 5 estrelas. Mas é um livro muito bom, muito bom. E discutindo ele com o Glênio, ficou assim, a gente foi para outros campos de entendimento, de percepção, de conversa mesmo, porque a gente começou a conversar sobre coisas quando a gente viu, a gente estava filosofando sobre outros assuntos. Porque não é? é impressionante, assim. Então É um vale livro muito que a você pena. termina, você fica 2, 3 dias olhando pro teto, falando assim, nossa, Senhor, o que eu fiz? o que eu fiz da minha vida? Vale a pena, É vale a difícil, é complicado. Então, encerrando minha participação de hoje, deixo aqui um amplexo literário pra você que escutou. Pra você que, puxa vida, peguei spoiler demais. Tudo bem. Às vezes não, sempre, eu acho. E vai ter outras situações aqui em breve na Rádio Caractere, que o spoiler não tem tanto problema, porque o divertido é a gente ver como que a história chega nesses pontos-chave. 2001 é um caso desse. Por mais que a gente tenha falado da narrativa do Arthur C. Clarke, preenche tudo. A gente não tem como contar tudo. Por mais que você já tenha tido contato com um filme. Ah, eu já sei a obra. Não. Não. Não sabe, não. Alguém já contou o livro pra mim. Não. Não, tem coisas ali que são da própria experiência de leitura. Que não são dadas numa conversa ou sabendo o final. Então considere esse episódio como um Doritos, daquele que você come um e fica com vontade de comer vários outros. Tá? Esse foi só um Doritos. Se você não gosta de Doritos, pensa numa pipoca, numa coisa que você goste. Alguma coisa assim. E até semana que vem. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por quem chegou até aqui. E, pra você que tá aí, aquele recadinho de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.
Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.